Maria Amélia ela possui mestrado em Educação Sociocomunitária e uma grande atuação na área de políticas públicas e hoje dirige o Instituto Rubem Alves. E quando nós pensamos nesse encontro, né, eu vou contar a historinha para vocês já já, esse encontro ele foi pensado a partir de uma experiência educacional muito viva, né? Eu provoquei vocês agora há pouco. Imaginem uma escola sem parede, imaginem uma escola que não tem prova, imaginem uma escola que os alunos não são divididos por série. Como é isso? E aí, quando eu visitei a Escola dos Sonhos lá em Bananeiras, que eu fui recebido por ela, eu disse: Leila, você tem que ir para Patos explicar isso para o pessoal lá. Bom, então, eu queria que vocês recebessem com todo o carinho do mundo ela que é a educadora fundadora da Escola dos Sonhos, Leila Rocha Sarmento. Vem para cá, Leila. Seja bem-vinda, Leila. Seja bem-vinda a Patos. Seja bem-vinda para dialogar com esse público maravilhoso. Tá bom? Pode ficar à vontade. Leila vai contar um pouco da trajetória da escola, do projeto, enfim. Mas uma das inspirações da Leila, da Escola dos Sonhos, foi um livro que ela teve acesso do Rubem Alves, A Escola com Quem Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. E a partir disso eu disse: poxa, a Raquel vem, a Maria Amélia vem, então a Leila tem que vir para conversar sobre isso. Quem aqui está pensando em voltar para fazer especialização, mestrado, doutorado? Que projeto fantástico pode ser estudado. Produção de artigos, pesquisas, visitas. Então, com vocês, pessoal, nós vamos fazer ainda, daqui a pouco, nós vamos fazer o sorteio de tudo o que falta aqui. E é com muita alegria, muita alegria, que eu queria pedir uma salva de palmas para essas duas grandes mulheres que vão dividir um pouco desse conhecimento com vocês. Né? Então, Maria Amélia Moscon. Boa tarde a todos. Eu acho que eu vou precisar daquele rapaz que estava aqui antes para me ajudar com os exercícios para a voz. Gente, primeiro é uma alegria enorme estar aqui. Quando Delcimar falou a respeito de vir para cá, para estar conversando com vocês, é claro que eu acho que estereotipei um pouco o que iria encontrar. Então, fiquei pensando, o que será que eu vou encontrar em Patos, na Paraíba? Eu já conhecia Patos em vários outros lugares, mas na Paraíba eu não sabia nem que existia. E fiquei muito curiosa para ver o que é que tinha aqui. E quero dizer para vocês que chegar na Paraíba já foi uma alegria, já foi uma surpresa. Chegar em João Pessoa, ser recebida, Raquel e eu fomos recebidas por um senhor muito simpático, que nos trouxe até aqui, contando muitas histórias, e na medida em que ele ia contando as histórias, a gente ia ficando mais e mais curiosa para saber o que é que nos esperava aqui hoje. E a cada fala aqui é mais uma surpresa, é mais uma alegria. Hoje me perguntaram, uma moça que veio perguntar aqui, acho que é de uma jornal, TV, não sei.
E aí, o que você está achando desse encontro? O que acha dessa iniciativa? E eu disse com muita verdade que é assim, um sopro num novo esperançar para a educação. A gente fica sempre achando que tudo já foi feito, que é difícil, todas as iniciativas, a gente está sempre esbarrando nos procedimentos mecanizados da educação, toda hora a gente tem um relatório a mais, uma documentação a mais, a gente tem uma briga a mais na escola, é um pai que reclama mais, um professor que está com burnout, o gestor da escola que já não sabe mais o que fazer, e em tempos de campanha, o que eu menos vejo são novidades nas propostas de governo que andam por aí, não sei se é o caso daqui, mas lá na nossa região, é tudo muito a mesma coisa. E então, quando a gente vê um tanto de gente que a gente tem aqui, falando sobre essa educação diferenciada, isso alimenta a nossa esperança. Esperança que o Rubem tanto espalhou por aí, né? Ele semeou muita esperança por aí. Uma delas, eu acho que brotou aqui, que a minha colega vai contar daqui a pouco. Mas, para não me delongar mais e para não deixar vocês ainda muito mais tempo aqui sentadinhos, eu quero falar um pouco do Instituto. Mas, para falar do Instituto, eu preciso antes falar do Rubem. Quem era esse Rubem? A Raquel contou para vocês um Rubem que eu não conheci. A Raquel contou do Rubem, especialmente do Rubem pai, né? Um Rubem que acompanhou a Raquel desde sempre. E eu conheço um Rubem educador, eu conheço um Rubem presbiteriano, eu conheço um educador, acima de tudo, que me encantou. Me encantou quando eu ainda não sabia que um dia estaria à frente do Instituto Rubem Alves. Me lembro de minha primeira graduação, quando ouvi falar em Rubem, e comecei a procurar os livros do Rubem pelas livrarias por aí. Tenho a sorte de ter um tanto de primeiras edições de histórias incríveis do Rubem. Então, comecei pela literatura infantil, depois eu passei pelo Rubem educador e depois pelo Rubem pastor. Mais do que pastor, para mim, ele é um cientista da religião. E é onde se alicerça toda a obra do Rubem. Eu encontro o Rubem presbiteriano, o Rubem cientista da religião, eu encontro em todos os livros, especialmente nos livros infantis. Então, quando ele organiza o pensamento dele e ele traz a proposta para a simplicidade do livro infantil, é ali que eu encontro mais fortemente o Rubem. E esse Rubem, então, é um cara que passou por todos esses lugares. E lá no Instituto a gente tem todas essas áreas bem organizadinhas. A parte teopoética, né, que é a parte religiosa do Rubem, está apresentada num projeto chamado CIRA, Sociedade Internacional Rubem Alves. E ela é realmente internacional. A gente tem participantes de diversos lugares do mundo falando da obra teopoética de Rubem. Tem o Rubem psicanalista, tem o Rubem da literatura infantil, mas hoje eu queria falar especialmente do Rubem educador.
E é preciso que a gente reconheça esse Rubem educador, lembrando que ele é um neorromântico. Eu gosto muito de falar que o Rubem é um educador neorromântico. Até porque, até nisso, ele é um transgressor. Até mesmo para a gente dizer que Rubem é um educador neorromântico, a gente tem que lembrar que ele transitou de tal forma por esse lugar que continua nos inspirando até hoje. Então, a educação de Rubem Alves, ela fala, acima de tudo, de educar os sentidos. E fala de educar os sentidos para resolver uma questão que está sendo discutida aqui o dia todo, que é a convivência. Eu não consigo falar de inclusão sem pensar a convivência. Também não consigo pensar a educação inclusiva sem deixar de entender que a gente tem de incluir. Na verdade, a gente não deveria pensar em incluir, a gente deveria pensar em não excluir. É todo mundo. Tem diferença de tudo que é jeito. Pessoas que têm plena condição física são diferentes e precisam ser incluídas na mesma prosa, no mesmo lugar, na mesma reflexão. Então, eu costumo dizer que Raquel e eu somos uma boa dupla. A Raquel tem dificuldades com visão, eu tenho dificuldade com audição. A questão da Raquel, que tem uma bengala verde, sinaliza para todo mundo que ela tem uma dificuldade. Eu tenho 2 orelhas que aparentemente funcionam. Mas eu tenho que ficar o tempo todo lembrando as pessoas que eu não ouço muito bem. Eu também preciso ser incluída. Mas sabe o que eu ouço o tempo todo? Você precisa comprar um aparelho. Isso causa problemas de convivência para mim? Para mim, não. Porque eu já assumi esse lugar e já sei o que a pessoa vai pensar a respeito disso. Mas isso causa dificuldade na convivência com outras pessoas que querem muito que eu compre um aparelho. Então, falar de inclusão a partir do pensamento do Rubem Alves é, para mim, falar de convivência. Falar de convivência é pensar em todas as possibilidades que a gente tem de reconhecer e respeitar o outro tal qual esse outro se apresenta. Talvez fosse bom a gente lembrar também aqui de uma questão que perpassa pela obra do Rubem, não muito claramente, mas ela está implícita, que é as crianças, né? Um ser tão importante para o Rubem Alves na questão da educação, a criança que é animista, a criança que pensa por conceito, por imagem e não por conceito. Será que se a gente levasse em consideração essas 2 questões, a gente não resolveria um tanto de problemas na questão da convivência? Eu penso que sim. Mas também não vou ficar falando muito dessa questão, porque eu quero ir para um outro lugar, que é esse da gente transgredir, respeitando quem sabe as regras. Eu conheci a Leila agora há pouco e eu tive uma curiosidade de dizer: a sua escola é reconhecida? E ela me diz: a minha escola é reconhecida. Os alunos que saem de lá podem entrar, podem seguir no ensino médio e depois ir para a faculdade,
Mas a escola dela não tem sala de aula. Também não é seriada. Então, como é que ela dá conta de fazer isso? Como é que seria a convivência a partir do pensamento do Rubem na escola dela? Eu vou trazer um amigo do Rubem que me parece que é inspirador também da Leila e do trabalho que ela faz lá, que é o Brandão, o Carlos Rodrigues Brandão, que de repente eles e o Rubem devem estar aprontando alguma coisa em algum lugar por aí, porque eles aprontaram muito juntos aqui enquanto estavam aqui com a gente. E o Brandão, ele falava assim: ninguém escapa da educação. Ninguém escapa da educação, em lugar nenhum. Então, quero convidar vocês a pensar nesse Rubem como esse cara que fala da escola, que fala que a escola são pessoas, que é isso que o Deusimar está ostentando no peito hoje. Que escola é essa que a gente precisa ter? Será que é essa escola quadradinha, toda certinha, com as cadeiras todas enfileiradinhas? Ou será que a gente pode transgredir um pouco isso? Olha, mas eu também devo dizer que o problema das escolas não são as cadeiras enfileiradas ou não. O problema das escolas também não são as salas de aula, e tampouco aquele formato que a gente nunca sabe se é um hospital, um presídio ou uma escola. Porque todos são assim, né, com longos corredores e salas de frente uma para a outra. Não é claro que ajuda, o ambiente ajuda, mas muito mais do que esse ambiente, o que que nós, que estamos lá dentro, fazemos. E antes de passar para a Leila, eu quero falar um pouquinho do Instituto. É esse Rubem transgressor em todas essas áreas que a gente quer. É o legado desse Rubem transgressor que a gente quer preservar lá no Instituto. E lá no Instituto é só uma referência de dizer, o endereço é em Campinas. Mas eu reconheço o Instituto aqui em Patos, num lugar que eu nunca vi. É a primeira vez que eu estou aqui. Então, aqui em Patos tem muito do Instituto. O Instituto falando do Rubem, por exemplo, levando vida para a sala de aula, vida para o meio ambiente, vida para a espiritualidade, e também promovendo e proporcionando uma conexão com a vida de uma forma geral, misturando todas essas coisas. Lá no Instituto, a gente quer ser um lugar de acolhimento. Mas lá no Instituto, não é só lá no endereço que a gente está. A gente gostaria que a proposta, especialmente de educação de Rubem Alves, ela fosse acolhimento em cada lugar em que ela pudesse se manifestar. Pode ser numa escola com sala de aula ou não. Pode ser num projeto parecido com o da Leila, que eu ainda hei de conhecer, ou não. Então, fica aí o meu convite, que a gente possa partilhar mais de Rubem Alves, que a gente possa materializar mais o pensamento dele dentro daquilo que a gente faz em qualquer lugar. Se a gente juntar o Rubem e juntar o Brandão, dizendo que ninguém escapa da educação, e o Brandão é bem explícito quando ele fala na igreja, na rua, no bar, em casa, na cozinha, no quarto,
Na escola, todos nós educamos e somos educados. Então, vamos juntar tudo isso e fazer sei lá, pegar esse momento para ser marco de significação para todas as coisas que a gente quer mudar em nossa vida. Aqui em Patos, eu me surpreendi muito, muito mesmo, com o arrojo que eu tenho visto em Deus e Mar e os educadores que estão junto com ele, e tenho certeza que ele representa vocês. Eu tenho certeza que a gente pode continuar a ampliar e se esperançar, conjugar ele de outras formas, para seguir, quem sabe, exemplos como o da Leila, que a gente vai ouvir agora. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Você segura o vídeo só um pouquinho, aí quando eu for precisar passar o vídeo eu aviso, beleza? Bom, eu queria só, primeiramente, agradecer o convite, né? Eu sei que é essa coisa de proforma, mas é dizer da minha imensa alegria de estar aqui, de conhecer, né, dividir esse momento, conhecer aqui a Maria Amélia. Eu sou uma educadora do campo, né? Sou de um coletivo, eu não estou aqui só. Eu represento um coletivo de educadores de uma escola rural no interior da Paraíba, na região do Brejo, né? E eu não canto nada, minha gente. Eu costumo dizer assim, que eu muito mal canto o marido, né? Mas eu queria iniciar essa fala dizendo que eu sou da Paraíba, que é meu esse lugar, né? E é com muito orgulho, né, que eu sou sertaneja, daqui de pertinho de vocês, né? Mas a vida me fez rodar um pouco, porque meu marido era funcionário do banco, e nessas idas e vindas nós paramos em Bananeiras, e lá eu inicio um projeto de uma escola rural, que pertenceu, essa escola ela nasceu como um projeto social de um Carmelo. 2016, as irmãs anunciam o fechamento, mas a gente estava no auge de umas transformações. Eu costumo me apresentar assim, ó, eu sou de um grupo que nós somos um bando de loucos apaixonados pela educação, né? Porque a gente, inconformado com a educação da qual nós nos educamos, né, e fomos formados, a gente resolve mudar a escola. Mas como mudar uma escola? Né? A gente tem o desejo, mas como transformar? E eu disse ali um pouco a Raquel, e eu gostaria de dar esse testemunho bem rápido. A gente foi, né, esse desejo enorme de fazer uma escola diferente, em um belo dia a gente ganha uma caixa de livros de presente. Nessa caixa de livros, com licença, Raquel, tinha esse livro aqui. A escola que sempre sonhei, sem imaginar que jamais pudesse existir. Quando eu olhei o título, já é instigante ao extremo, né? Aí eu disse, engraçado, que título já... Aí comecei a folhear, né? Aí comecei, então, foi o meu primeiro contato com Rubem Alves. Eu confesso que eu não tinha contato com Rubem Alves, mas de cara você se apaixona por ele. Quando ele, poeticamente, né, descreve tão bem a visita que ele fez à Escola da Ponte, em Portugal. Aí você diz, nessa escola aqui que eu quero, né? E aí a gente, então, foi estudar, fizemos formação continuada mesmo dentro da escola, de cada página desse livro, e aí a gente começou a dizer assim, isso aqui é legal, isso aqui parece com o que a gente faz, isso aqui não. Mas como é que a gente transforma isso que está aqui no chão da nossa escola? Então, a gente foi gradativamente fazendo transformações a partir desse livro. Eu queria deixar esse registro. Esse livro mudou a nossa vida, né? E aí, depois você começa a ler, e aí, mais uma vez, o Rubem faz uma provocação. Há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. E eu acho que todos nós, educadores, temos que nos perguntar, que escola você quer?
Não dá para ficar em cima do muro. Não existe o em cima do muro. Ou a gente contribui para escolas que são gaiolas, ou a gente contribui para escolas que são asas. Opção, a escolha é de você, educador. E nós, um bando de loucos apaixonados pela educação, resolvemos que queríamos construir uma escola que não fosse gaiola. Né? Então, a gente começou a ler isso daqui e outras experiências também. E aí a gente decidiu isso, vamos buscar experiências e não teóricos. E aí a gente foi buscar, né? A primeira experiência foi a Escola da Ponte, depois estudamos a experiência de Summerhill da Inglaterra, as experiências de Anton Makarenko na Rússia, do Freinet, as experiências da Maria Montessori. A gente ia procurando as experiências. A experiência da Helena Antipoff aqui no Brasil, com as escolas rurais, lá em Minas Gerais. Né? Então a gente ia catando. E quem ia nos guiando? O Carlos Rodrigues Brandão. Eu tenho a honra de dizer meu grande amigo, porque ele não foi só um mestre, ele foi para mim um grande amigo. Né? E aí, um belo dia, a gente está no seminário de educação, a gente já tinha umas transformações ocorridas, e o Brandão veio abrir esse seminário de educação lá em Bananeiras. Em Bananeiras, a gente tem um campus, né, o campus 2 da universidade. E aí a gente já tinha umas transformações, mas ainda trabalhávamos com seriação, ainda dávamos aula, né, ainda fazíamos prova, né, mas já tínhamos todo um trabalho de um currículo mais contextualizado, de uma gestão mais democrática. E aí a gente foi convidado para apresentar as práticas da escola nesse seminário de educação do campo. E quem estava lá como grande palestrante, o Carlos Rodrigues Brandão. E aí a gente apresentou, levei os pais, as crianças, então eles que abriram a fala, falaram, né, disseram como é que era a escola. E por fim, quando o Brandão abre a fala dele, o Brandão abre a fala dele dizendo isso, eu gostaria de dizer isso. Ele abriu dizendo assim: o Rubem Alves precisa vir à Paraíba, dessa vez para reescrever a história da Escola da Ponte como uma escola no interior da Paraíba. E aí a gente saiu desse encontro, Brandão dizendo isso, e depois, no final, a gente é metida a besta, né? Fui atrás de Brandão, né? Eu digo, você precisa trazer Rubem Alves aqui. Ele disse, Leila, eu vou trazer. Vamos fazer o encontro de educação e eu vou trazer o Rubem Alves aqui. Pena que não deu tempo, né? A gente não conseguiu trazer. Mas isso faz parte da nossa história e o Rubem, indiretamente, né, está conosco desde os nossos primeiros tempos. Essa era a primeira parte do que eu queria falar, para dizer que a mudança é possível, porque às vezes, né, a gente escuta, é muito longe, né, fazer o que vocês fazem assim, é utópico, né, é uma coisa que não está na real da história, é difícil acontecer. Não, é possível. É possível, não é fácil, mas é possível. Né? E eu vou contar um pouco agora, a partir disso, aí sim você pode... Eu não trouxe slides assim de fala, mas eu vou falar um pouco, mas as imagens vão falar mais do que a minha fala. Tá? Então, pode passar aí. Então, nós somos... Né, eu represento aqui esse coletivo da Escola dos Sonhos, uma escola comunitária, localizada na cidade de Bananeiras, na região do Brejo Paraibano. Né? Aqui de Patos, nós já tivemos, né, Deusimar, com um grupo, um coletivo de estudantes. Também tivemos Maíra lá na escola da gente. Temos alguém também, que eu não sei se está aqui, mas tem um grupo agendado final de outubro. Graças a Deus, a gente tem recebido muitas visitas. Né? Só esse primeiro semestre, mais de 600 pessoas estiveram dentro da escola, gente de todos os lugares do Brasil, nos conhecendo. Né? Mas isso é fruto de um caminhar desde 2005. Né? As transgressões, né, como o Rubem, ela não acontece do dia para a noite. Tá? Então, a gente, para chegar onde a gente chegou hoje, tem todo um passado, tem toda uma história. Então, nós começamos como uma escola na sala de um lavrador para alfabetizar lavradores, né? E como um projeto social ligado a um Carmelo.
Foi assim, de 2005 a 2016. 2016, a gente estava no auge das nossas transformações, já não tínhamos mais sala de aula, professor dando aula, prova, e aí as irmãs chamam a gente e anunciam o fechamento da escola. Mas como a gente já estava, na escola já tinha um pertencimento de toda uma comunidade, em Assembleia Geral a gente decidiu assumi-la e torná-la comunitária. Então, desde 2017, a gente inicia o ano de 2017, já não mais como um projeto social ligado às Irmãs Carmelitas, mas como uma escola comunitária. E nossas transformações foram essas, né? A partir desse livro, a gente foi se inquietando e esse coletivo tinha uma certeza de que a gente não queria a escola da qual nós fomos educados e formados. Então, a gente começou a olhar as experiências e a fazer as transformações, e eu gosto de falar nas transformações em 6 dimensões. A primeira dimensão para nós foi mudar a nossa concepção de ambiente de aprendizagem, né? Então, a gente passou a entender que todo e qualquer ambiente, interno ou externo, é um ambiente de aprendizagem. Né? Então, o pátio da escola é um ambiente de aprendizagem, o parquinho da escola é um ambiente de aprendizagem, o refeitório era um ambiente de aprendizagem, né? A árvore que estava lá no jardim era um ambiente de aprendizagem, né? O entorno todo nosso é um ambiente de aprendizagem, a praça pública se tornou um ambiente de aprendizagem, nossas comunidades são ambientes de aprendizagem. Então, a gente passou a entender e explorar esses ambientes internos e externos à escola e a compreender, né, que para sermos asas a gente teria que romper com essa estrutura de achar que o único ambiente de aprendizagem era uma sala de aula. Essa é a primeira ruptura, a primeira transgressão, se a gente vai querer, né, trazer o Rubem aqui nessa concepção transgressora. A segunda foi a gente entender que quando Paulo Freire nos diz, que é o nosso grande também arcabouço, né, referencial, é o Freire. Né? Quando ele diz que a escola não é uma ilha cercada de gente por todos os lados, que na escola todo mundo é gente, em princípio a gente pensa, mas que bobeira, é lógico que é gente. Mas esse gente nos diz tanta coisa, não é? E a gente pode trazer o Brandão junto de Freire, quando o Brandão diz, somos a complexa e intensa interação de tudo aquilo que sentimos porque pensamos, e do que pensamos porque sentimos. Por quê? Porque somos gente. Né? Gente que pensa porque sente porque pensa. Então, não dá para a gente não achar que o conhecimento ele é verticalizado, ele é de cima para baixo, ele é imposto e desvencilhado de um contexto dos estudantes. Então, nossa segunda transgressão foi a interação com as comunidades. Hoje nós temos 21 comunidades rurais dentro de Bananeiras. Bananeiras é um dos poucos municípios na Paraíba que a zona rural é maior do que a zona urbana. Então, nós temos muitas comunidades rurais. Então, nós, dentro da nossa escola, atendemos 21 comunidades do nosso entorno e 3 urbanas. E aí, como é que a gente pode pensar numa escola que não seja ilha, se a gente não adentrar nessas comunidades? Se a gente não entender que elas são parte, que a escola é parte delas? Né? E que estamos intrinsecamente, temos que estar intrinsecamente interligados. Então, romper com isso não é fácil, porque mexe com uma terceira transgressão, né, que é a concepção de currículo. Aquela coisa de que a gente ainda pensa num currículo que é previamente construído. O bendito plano anual, que eu nem sei mais se chama plano anual. Faz tempo que a gente não faz isso. Então, mas era aquele plano anual. Na minha época, era plano anual, ainda achava pouco, plano bimestral e o plano de aula no dia a dia, né? A gente já rompeu com isso faz anos. Então, a gente precisava romper com isso, porque se a gente entender que é na relação com o mundo, como o Freire nos ensina, que a gente aprende,
é na relação com a comunidade, com o entorno, com as pessoas, com o outro. Não é? Então, esse currículo ele jamais pode ser pensado previamente. Ele jamais pode ser preposto. Né? Ele é construído durante todo um processo. Então, a gente começa numa estaca zero e começa a ser desenvolvido na medida em que a escola vai passando os seus dias letivos, né? Então, isso mexeu com a nossa terceira concepção de que foi o currículo. Nosso currículo ele é fruto das curiosidades dos estudantes, dos projetos de pesquisa, das relações com os ODS, das aprendizagens, frutos nas ações com as comunidades, né? Dos valores. Nós temos 13 valores pedagogicamente dentro da escola: empatia, colaboração, criatividade, autoconhecimento, afetividade, pedagogicamente trabalhados, né? Não só verbalizados. Isso já exigia de nós a nossa outra transgressão, que era mudar a metodologia. Pensar nisso já não nos competia mais achar que uma aula previamente construída igual para 30, para 40, para 50 seria possível. Então, a gente fez a outra transgressão, que é a mudança metodológica da escola. Então, hoje, nosso ponto de partida, quando eu digo hoje, já desde 2017, né? Nosso ponto de partida é a curiosidade do estudante. Um princípio que Freire diz: sem a curiosidade que me move, eu nem ensino e nem aprendo. Então, hoje, a primeira coisa que a gente faz para o estudante é perguntar para ele: o que você quer aprender? E é com aquela curiosidade que a gente desdobra em projetos de pesquisa. Projetos de pesquisas onde aquilo que eles já sabem são as hipóteses, aquilo que eles dizem que não sabem, que são todas as suas curiosidades. Eu não sei se dá para passar aí o link, ainda não. Se der, pode ir passando. Todas as curiosidades vão se desdobrando em projetos de pesquisa, como eu falei, a partir das curiosidades. Todas as curiosidades são objetivos de pesquisa. A gente pergunta: como é que você quer aprender? O como quer aprender? A gente tem uma metodologia do trabalho, ótimo. Aí a gente começa a ver. Tudo isso que vocês estão vendo hoje foi pós-Globo Rural. Não sei se alguém já nos assistiu pelo Globo Rural. Alguém viu Escola dos Sonhos Globo Rural? Quem não viu, veja em casa. É só botar assim: Escola dos Sonhos Globo Rural, que a gente tem em 2022... uma reportagem de 26 minutos conosco, e nós podemos dizer que pós-Globo Rural a gente é uma outra escola, no sentido de que a gente já conseguiu estar na nossa estrutura física, porque vivemos muito tempo na estrutura física antiga, pensada por uma escola convencional, digamos assim. Hoje a gente já está na nossa escola, graças à reportagem, às doações que chegaram para nós, a gente ganhou o terreno e podemos, então, viver na nossa própria estrutura física, como vocês vão ver. Olha, isso tudo pensado pela comunidade. Todo mundo foi desenhar a escola que queria, né? E eu botei todos os desenhos debaixo do braço, fui atrás de uma arquiteta voluntária para desenvolver essa escola aberta, que o que a gente sabia que não queria parede. Então, todos esses espaços abertos que vocês estão vendo, para nós, isso é a nossa sala de aula. Tá? Os espaços fechados são depósitos, porque como tudo é aberto, durante o dia se espalha tudo, no final da tarde a gente cata tudo e guarda dentro dos espaços fechados. Mas tudo isso que vocês estão vendo aí é a Escola dos Sonhos, e esse nome vem porque ela foi sonhada por toda uma comunidade escolar, desde a sua estrutura física, a metodologia e aos valores. Né? Então, é dos sonhos porque ela está pensada por essa comunidade escolar. E aí, como eu falei, a mudança mais drástica para nós foi a metodológica, foi tirar a sala de aula, tirar professor dando aula, tirar a prova, né? Tirar a seriação. Então, as crianças, elas se misturam e se agregam não por faixa etária, nem por seriação, mas por projetos afins.
né? Então, se tem 2, 3, 4, 5, para a gente não importa, 20, que tenha uma curiosidade, é um projeto. Se tem só uma que tem só aquela curiosidade, também tem um projeto. Então, nós temos milhares de projetos, são mais de 40 projetos concomitantes no chão da escola, porque tem projetos desde individuais, como projetos coletivos. A maioria são projetos coletivos. As crianças naturalmente se agrupam, um pouco do que Madalena Freire também nos ensina, né? Que é no grupo e pelo grupo que se aprende. Né? Então, naturalmente, se agrupam. Mas tem projetos que ninguém quer estudar aquilo, só aquela criança quer estudar, não tem problema. O projeto é dela. Né? Então, curiosidade se desdobra em projetos de pesquisa. O projeto de pesquisa se desdobra em trilhas de aprendizagem. Nós fazemos trilhas para 3 semanas, mas quem constrói suas próprias trilhas são os estudantes. Né? Aqueles que já escrevem são autores das suas trilhas. Aqueles que ainda estão no processo de alfabetização têm o educador como escriba, mas somente como escriba. Né? E aí sim a função do educador é essa, de mediar, mas jamais de dizer. E aí a gente tem construção de saberes e não reprodução de saberes. E aí a gente pode pensar, a gente é uma escola perfeita? Nada. Uma escola aberta desse jeito, ela tem N desafios. Né? É um caminho que está sendo desbravado, que não tem caminho pronto. Né? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é um caminho que é sendo construído por, mais uma vez, um elemento freiriano. Aquilo que, às vezes, a gente escuta muito na teoria, mas tem dificuldade de fazer, exercer na prática, que é a praxis freiriana. A ação, reflexão, ação, constantemente sendo vivido no chão da escola e trazendo sua identidade. Né? E trazendo a concepção de educação como fortalecimento, de fato, da cultura e de um território. Porque como era que a gente dava vencimento a 21 comunidades? Como é que a gente produz saberes e não reproduz, se a gente não fizer tudo de baixo para cima? Não tem como, né? Todo o processo ele tem que vir de baixo para cima. Nada pode ser preposto. Esse é o grande desafio da educação, porque a gente não está formado para isso. A gente está condicionado, até formado vai, porque na teoria quem faz pedagogia vê muito isso. A gente recebe muitos grupos de pedagogia dentro da escola, de licenciaturas, para tentar unir aquilo que vê na teoria a uma vivência, de fato, na prática. Não é? Mas é um grande desafio, porque nós não estamos condicionados. Porque quando a gente chega na realidade da escola brasileira, pública, né, tudo é de cima para baixo. Né? E aqui, se eu retomar o Rubem, eu gostaria que você falasse um pouco de como é que é a convivência entre esse povo todo misturado. E também, como é que são os conflitos? Como é que se resolvem os conflitos que naturalmente devem acontecer? Vocês vão ver aí a resposta daqui a pouquinho, se não já passou. Né? Uma outra transgressão ou um outro princípio para nós foi, de fato, a constituição de uma gestão democrática. Né? Então, nós não temos mais a figura do diretor. A gente tem vários instrumentos, né? A Assembleia ela é a que decide, a que define, a Assembleia onde tem a participação de todos. Né? A gente tem os comitês educativos, e aí quem resolve os conflitos dentro da escola não é um adulto, né? Isso é, em última instância, o conselho escolar, porque nós temos esse conselho de classe, tá? Mas são os comitês estudantis. Então, nós temos o comitê estudantil de mediação de conflitos. Então, tem um conflito na escola, quem é que eles acionam? O comitê estudantil de mediação de conflitos. Quando envolve a questão de preconceito, bullying, vem o comitê junto de equidade. Então, nós temos os comitês estudantis que são
grupos de estudantes com responsabilidades sociais dentro da escola, né, que nos ajudam a manter a fazer essa gestão democrática dentro da escola. Então, tem o Comitê Estudantil de Mediação de Conflitos, Equidade, Recepção. Os visitantes não são recepcionados por nós. São as crianças que recepcionam a partir do que a gente leu lá no Rubem, da Escola da Ponte, né? Nós temos o Comitê Estudantil da Horta, da Economia Solidária, da cultura, do evento, do esporte. Então, toda essa parte ela é desenvolvida com os estudantes, pelos estudantes. Fora os comitês estudantis, a gente tem o colegiado estudantil, né, que é a cada 3 semanas, a cada trilha pedagógica, tá todos eles reunidos no pátio, eles mediando o assunto em cima de um instrumento freinet-iano, né? Eu parabenizo, critico e o proponho. Aquilo que está legal dentro da escola, que a gente parabeniza, aquilo que não está legal, que é levantado, as questões, e as metas que a gente cria para transformar aquilo que não está legal em legal. Isso é feito a cada 3 semanas dentro da escola pelos estudantes, né? Então, quem faz toda essa parte são os comitês e o colegiado estudantil. Fora isso, a gente tem o conselho de classe, conselho escolar e as assembleias, como as decisões macros da escola. Bullying temos. Somos gente. Preconceito? Temos. Né? Temos autistas nos diversos níveis, temos Down, temos esquizofrenia, não temos cadeirante no momento, nem cegos, mas temos autismo nos diversos níveis e vários. A gente tem sido muito procurado, né? Porque para nós esse conceito de inclusão é para todos, eu concordo com você, né? A escola ela tem que ser inclusiva para todos. E para ela ser inclusiva para todos, enquanto a gente estiver tentando fazer os encaixes de cima para baixo, não vai. A gente tem que mexer com toda a estrutura de baixo para cima. A gente tem que olhar, como é que a gente olha o sujeito em sua individualidade, se a gente vem com algo pronto igual para 30? Não dá. Então, as trilhas para nós, os projetos para nós, trazem a individualidade. Todo estudante tem sua trilha, independente de ser, né, de ter deficiência ou não, a trilha ela é individual. A gente já começa a romper por aí. Todas as trilhas são individuais. E são construídas pelos próprios estudantes a partir de todo um aparato, que se eu fosse falar aqui demandaria muito tempo, mas existe todo um aparato que a gente dá o suporte para ele olhar para aquilo dali e construir sua própria trilha de aprendizagem. E aí a nossa função é estar mediando todo esse processo, mas jamais é pronta de cima para baixo. E, por fim, a última transgressão, então, vejam, a gente teve que mexer com o ambiente de aprendizagem, com a relação com a comunidade, com currículo, com metodologia, com gestão. E, por fim, não dá para fazer uma escola assim sem um processo de autoformação docente, né? E essa formação não pode vir pronta de uma secretaria igual para todas as escolas, porque cada escola, cada chão, aponta uma demanda. Não é? Então, a cada 3 semanas, a gente tem formação docente dentro da escola e as autoformação docente de cada um mesmo. A gente tem que entender, como educador, a gente tem que constantemente estar buscando essa nossa autoformação. Então, a gente mexeu com esses 6 princípios, 6 concepções ou 6 transgressões, né? Ou seja, reviramos a escola pelo avesso. É um grande desafio, mas é possível. O que eu queria acabar a minha fala aqui é dizendo que é possível. Ela é do sonho, não é porque ela é utópica. Ela é do sonho porque ela foi sonhada por toda uma comunidade escolar. Ela não foi um sonho de alguém, ela não foi um sonho só de Leila. Né? Eu sou só uma peça. Né? Mas existe todo um coletivo por trás que sonhou, desde as crianças. Imagina, quando a gente pegou a escola da Ponte e mostrou para a criança, qual é a criança que não quer uma escola da Ponte, minha gente? É difícil demais você não encontrar.
né? Então, quando você mostra para os pais que é possível, existe a insegurança, às vezes as pessoas perguntam muito: ah, mas e os pais? Ficaram inseguros? Alguns ficaram, né? É normal. Alguns tiraram da escola, outros se arrependeram, quiseram trazer, depois não tinha mais vaga. Alguns conseguiram trazer de volta, outros não conseguiram mais. Mas a maioria até campanha fez, né, para a gente fazer as transformações. Porque é isso, ela não é de um grupo, ela não é particular, ela não é... ela é uma escola da comunidade, ou seja, de todos os que estão dentro dela, é dela essa escola. Esse é o grande desafio, é o desafio do pertencimento, além da manutenção, porque como uma escola comunitária, nós vivemos inteiramente de doações e parcerias, correndo loucamente atrás de editais, né, de constituir parcerias, de doações, para a gente se manter com 236 estudantes de 4 a 14 anos, de 21 comunidades rurais e 3 urbanas. Essas somos nós. Ô Leila, tem duas coisas só que eu ainda quero te perguntar. A primeira é como é que vocês lidam com a leitura e com a literatura? E antes de já devolvendo definitivamente aqui o microfone, eu quero dizer que essa parte de leitura e literatura, para a gente no Instituto, ela é fundamental. A gente acredita muito no poder libertador da literatura. Tanto é que nesse ano tão especial em que a gente tem de se lembrar que faz 10 anos que o Rubem não está mais com a gente, temos uma programação especial para lembrar Rubem. Uma parte já foi realizada, outra parte vai acontecer agora no mês de setembro, do dia 10 ao dia 13, atividades virtuais que eu convido vocês todos a acompanhar no canal do Instituto Rubem Alves. E no dia 12, especificamente, numa parceria com a editora FTD e com a FTD Educação, nós vamos lançar o Prêmio Rubem Alves de Literatura com um concurso de crônicas, um concurso no gênero crônicas para países de língua portuguesa. Então, o regulamento vai estar lá no site e tudo mais, mas eu convido vocês a estar junto com a gente nesse dia, porque vai ser um dia muito especial. Então, Instituto Rubem Alves Oficial, @ Instituto Rubem Alves Oficial, é um lugar no Instagram, né? A gente não pode esquecer de falar isso. É um lugar no Instagram que vocês podem acompanhar tudo que a gente está fazendo lá. No institutorubenalves.org.br também. E vou aproveitar para falar, olha, gente, tem muita coisa muito bacana no canal da Raquel no Instagram. @Raquel Alves Escritora. Todo dia ela é disciplinadíssima. Todo dia ela coloca alguma coisa bacana lá que vale a pena acompanhar. Mas vou voltar aqui. Como é que é literatura e leitura lá na Escola dos Sonhos? Bom, a leitura ela já é atravessada como esse grande fio condutor de toda a proposta. Porque como tudo nasce da curiosidade, vocês acham que a curiosidade dos educandos vem de um livro didático? Então, quando ele diz, eu quero estudar sobre o cavalo, eu quero estudar porque é que o elefante joga água pelo nariz, porque é que as frutas são doce e azedo, eu quero estudar sobre astrologia, eu quero estudar sobre toque e ansiedade. São N projetos. Então, a leitura já começa com esse ponto de partida de atender às curiosidades que estão todas numa base de internet, né? As curiosidades não estão nos livros didáticos, estão nas pesquisas e de internet. Então, a leitura já flui muito daí. E eu acho que quem pode falar muito, porque é uma das coisas que mais
a gente tem feedback nas visitas, é a desenvoltura das crianças, né? Quem já visitou, aqui eu estou vendo 2, né? Mas a gente sempre culmina as visitas com uma roda de avaliação e é uma das coisas que mais chama a atenção das visitas é a desenvoltura das crianças pela linguagem. Por quê? Porque elas estão sendo induzidas pela curiosidade a ler, né? Elas leem com prazer. Esse é um ponto, né? A literatura, ela vem muito pelos projetos de pesquisa também. Tipo, o ano passado eu mediei um grupo, e lá todo mundo faz, assim, todo mundo não, mas a gente tem diversas funções dentro da escola, né? Eu faço parte desse comitê pedagógico, mas a gente também faz mediação de projetos, porque são muitos projetos, né? Então, mediei um projeto de um grupo de estudantes nessa faixa etária de 10 a 14, tinha meninos de 10 até 14 anos, porque tem isso, naturalmente também há um processo seletivo das curiosidades, tipo, uma criança de 10 anos, ela não quer saber por que o elefante jorra água pelo nariz. Isso é de criança bem pequena, né? Então, naturalmente, a gente não precisava segregar menino, botando menino de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto em caixinhas, né? Porque, primeiro, a troca entre eles é muito significativa, né? E aí, então, o projeto de engenhos, eles queriam conhecer os engenhos da região do Brejo da Paraíba. Nós temos vários engenhos lá. Então, eles queriam saber aqueles que ainda existiam, que produziam, quem eram os donos atuais, eram as curiosidades assim mais na minha cabeça de memória. Por esse projeto, eu trouxe muito a literatura de José Lins do Rego, né? Porque José Lins do Rego é um escritor paraibano que fala muito da era da cana-de-açúcar nos engenhos, fala dos engenhos na vida dos engenhos, né? Então, a criança, ela estudou, ela fez aquilo dali dentro de um contexto. Por exemplo, já pensou o que era a gente estudar a história do Brasil, que a gente trouxe desde o Brasil colônia, né? Sem você precisar dizer, menino, para aí, porque agora a gente vai ter aula de história, né? Então, a literatura e a escrita e a linguagem e a leitura, ela permeia porque eles escrevem muito. Porque toda a produção deles, eles estão registrando aquela aprendizagem, né? Então, é como eu diria que é como um grande linha que costura as trilhas pedagógicas. Muito obrigada. Agradecer a presença de vocês duas aqui, né? Sobre o Instituto Rubem Alves, gente. Inclusive, já peço a Maria Amélia para me enviar o link, porque na plataforma que vocês se inscreveram e também nas listas, nós encaminhamos já as atividades do Instituto para que vocês possam acompanhar esse grande trabalho do Instituto Rubem Alves. Sigam, né, a nossa querida Raquel, @Raquel Alves Escritora, todo dia, como a Maria Amélia coloca, rigorosamente, ela é bem disciplinada nisso, e todo dia você vai ter um conteúdo bacana. Eu conheci a Raquel exatamente de um videozinho desse, que ela colocou lá no Instagram, e aí nós começamos a conversar, e aí aconteceu, Raquel, né? Tá você e a Maria Amélia aqui conversando com a gente, nesse simpósio, junto com a Leila, nessa troca de conhecimento. Sobre a Escola dos Sonhos, gente, é assim, não dá para falar. Hein, Mayra? Não dá para falar. Islênio está aqui também. É uma coisa, para os nossos padrões, absurdo. É uma coisa absurda. Eu vi, por exemplo, são mais de 100 alunos de um turno e mais de 100 alunos em outro turno. Gente, eu vi 130 alunos organizados, sem ninguém estar mandando eles fazerem as coisas, né? Da 11 horas da manhã, por exemplo, eles mesmos se reúnem, fazem os seus grupos, eles almoçam na escola, eles mesmos lavam seus pratos, seus talheres, eles se organizam. E é uma coisa assim impressionante, impressionante. Eu vou só citar uma coisa. Quem tem filho, neto ou responsável, e isso foi a coisa que me impactou muito. Meu filho está aqui, eu já vou... Oi, Francisco, tudo bom?
Francisco tem uma dificuldade, vou entregar um pouquinho, viu, Francisco? Só. Francisco tem uma dificuldade de dizer o que é que aprendeu durante o dia. O filho de todo mundo é assim, né? Então, quando você chega em casa e pergunta para a sua criança, o que é que você aprendeu hoje? Eles têm uma dificuldade de entender isso, né? Lá não. Lá eles dominam totalmente esse processo. O que foi que você aprendeu hoje? Hoje a gente estudou isso, 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 isso. Eu aprendi isso, isso e isso. Então, é um processo de auto-organização que você precisa conhecer. Então, segue o Instagram da Escola dos Sonhos. Aqui em Patos, nós estamos conversando com a Leila para sair uma caravana daqui para uma imersão maior. Nós visitamos a escola em um período, mas nós queremos fazer uma imersão maior. Então, possivelmente no mês de outubro, final de outubro, a gente vai ver uma data, nós estaremos com um ônibus saindo aqui de Patos para a Escola dos Sonhos. Então, segue as redes sociais lá. Quem já me acompanha lá no Instagram, @deusimadias, para poder acompanhar direitinho essa viagem, tá bom? Eu quero agradecer as duas, quero que vocês possam levar esse grande abraço de todo esse público aqui. E nós vamos encerrar o Simpósio Brasileiro de Educação com duas atividades rápidas, que é o sorteio aqui. Vamos sortear os brindes e vamos entregar a Maria Amélia. Eu quero convidar minha querida professora Dejanaide Dias para fazer uma entrega a Maria Amélia, presidente do Instituto Rubem Alves, de um cordel produzido com a temática do Rubem Alves, não é? Produzido pela Dejanaide e pela Mabel Cabral, que é uma professora, Mabel Cavalcante. E aí você vai levar alguns exemplares desse cordel lá para São Paulo, bom? E todos vocês já têm o cordel na bolsa, não é? Na sacolinha. Vocês viram que na sacolinha, gente, eu não coloquei menção ao simpósio, para que você possa usar para qualquer coisa. Então coloquei uma frase, não coloquei data, nem logomarca da organizadora, para que você possa usar em qualquer espaço. E dura muito, viu? Janaide, fala um pouquinho aí sobre o cordel, não é? Para que o Instituto Rubem Alves possa ter lá no seu acervo esse cordel produzido aqui no Nordeste. Mabel Cavalcante é uma professora caruaruense, filha de Lídio Cavalcante, um entusiasta da cultura caruaruense pernambucana. Ele deixou um legado muito grande para ela e para os filhos. Ela é da Academia Caruaruense de Cordel. E nesse cordel que vocês estão levando para casa, tem uma estrofe que diz assim: agradecemos a Rubem Alves, esse grande professor, que falou a nossa alma e como planta nos regou. Sejamos livres sementes, caminhando livremente com o que ele nos ensinou. Rubem Alves se encantou, mas o seu legado permanece na esperança de cada um que deseja uma educação transformadora. Certo? E foi o que nós vimos aqui, nessa experiência de simpósio. Então, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, mais esperançosos, abastecidos por tantas experiências novas e bonitas. E esse é o segundo ano que Mabel Cavalcante colabora conosco. Hoje nós distribuímos 500 livretos de literatura de cordel. E nosso Ziraldo, ele dizia assim, que o maior presente que você pode dar a alguém é um livro, porque é uma forma de eternizar a sua imagem e é uma maneira de você dizer que acredita naquela pessoa. Então, hoje, o meu dia a dia na escola é cordel de janeiro a dezembro, porque essa é uma parceria muito bonita. Então, gente, muito obrigada. E muito obrigada, Mabel Cavalcante, mais uma vez, por contribuir com a nossa consciência cultural nordestina.
Muito obrigada, Mabel Cavalcante e Janaide, ou Janaide? Deja, melhor. E Deja, que também está aqui. Então, muito obrigada, viu, Deja? Muito obrigada, Mabel. É uma honra para o Instituto levar esse material e a gente vai reproduzir lá no nosso site. Então, eu vou colocar, se vocês me permitirem, como uma das atividades de celebração para os 10 anos de encantamento do Rubem. O que você acha, Raquel? Não é? Uma alegria, gente. Muito obrigada, viu? É mais uma surpresa grande dessa Paraíba linda para a gente. E eu fico emocionada porque Rubem Alves é o meu padrinho na Academia de Ciências, Arte e Cultura de Bezerros, porque Caruaru e Pernambuco vive tentando me roubar. Ele é o meu padrinho, ele é o meu inspirador, ele é quem me fez sair da gaiola. E muito obrigada, eu me emociono muito com isso, viu? Mabel Cavalcante também é do grupo Arena da Poesia, um grupo de mais de 60 mulheres que se apoiam e fazem da arte uma motivação para viver. Me emocionei com muitas aqui e vou instigá-las novamente. No último simpósio eu também disse isso. Se reúnam, professores têm grandes potenciais, façam poesia, façam arte, se apoiem, porque a arte transforma e não nos deixe enlouquecer diante de um mundo que a educação vem caminhando, mas a arte liberta e transforma. Muito obrigada. Valeu, gente. Valeu, Janaide. Valeu, Maria Amélia, Leila, a gente vai conversar daqui a pouco também. Leila vai ficar por aqui, a Maria Amélia também, quem quiser fazer foto, conversar com elas, tirar mais alguma dúvida, viu? É bem interessante. Pessoal, estamos chegando ao final do simpósio. Uma perguntinha básica, gostaram, gente, das discussões? Tudo foi preparado com muito carinho, né, para vocês, para que vocês possam sair daqui hoje com o que pensar. O que é que nós vivenciamos hoje? Né? Deixa eu interromper. Eu adoro interromper assim. Olha, eu tenho aqui um exemplar do livro que inspirou a Leila a fazer, tomar essa iniciativa, brotar ação nesse pensamento. Eu vou pedir para o Desimar, está vendo aqui, né, gente? Tem dificuldade para todo lado, para sortear. Vamos ver. Quem sabe, né? A gente não tem uma outra escola dos sonhos nascendo aí. Tá vendo? Que bacana.